Nosso entrevistado de hoje é o Procurador de Justiça, Sérgio Harfuch. Depois de passar por uma aprovação tranquila na primeira votação, o projeto, prevendo que alunos reparem atos de vandalismo cometido por eles na escola, conhecida aí como Lei Harfuch, já não tem tantos deputados a favor. Um dos problemas, segundo alguns, foi depois que ocorreu uma reunião na cidade de Dourados, que envolveu a convocação de pais para uma audiência, segundo informação, em tom de ameaça sobre multa e abandono intelectual dos pais. Doutor Sérgio, vamos primeiramente falar do ocorrido em Dourados. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Essa lei batizada de Harfuch subiu no telhado? O que significa? Está com o pescoço à risca? Bom, pode primeiro, não ser aprovada, né? Bom, primeiro bom dia ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que eu nem fui consultado quanto ao texto ou o nome da lei. Isso veio bem depois, que alguém veio dizer que por algum motivo eu estou defendendo algo por causa de nome. Não é. Eu estou há 20 anos trabalhando com essa matéria. É muito trabalho, é muito escuta. São 150 mil pais atendidos só em Campo Grande nesses últimos 8 anos, sem falar o interior. Então, apesar de eu me sentir homenageado pelo deputado Lídio, que é o autor, né, pelo Herculano Borges e o Eduardo Rocha, aqui está em jogo muito mais do que um nome. Tira o nome se for preciso, põe o nome de quem acha que precisa. É o conteúdo dessa lei, né? E ela vem sendo trabalhada com contribuição de pais, de professores, da realidade de quem está no dia a dia e de alunos também. Já passou por fornalhas de fogo, como o Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério do Trabalho, GNDH, que é Grupo Nacional de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos do Senado, na mão do Paulo Paim, um senador bem rigoroso, mas justo. Para chegar agora na nossa Assembleia, está em mais de umas 5 Assembleias Legislativas tramitando. O meu desejo é que passasse primeiro no nosso Estado. E como já tinha sido aprovado em primeira instância, na primeira sessão, foi montado um palco, porque eles sabiam que, inclusive eu estive lá, ouvindo vários, não, estava certíssimo que ia ser aprovado, mas agora, com essa convocação... Que houve em Dourados... Foi montado isso, porque nós temos feito essas convocações pela Secretaria de Educação. Vamos explicar Dourados rapidamente. Foi feita uma convocação... Pela Secretaria Municipal local e promotores lá, local. Eu só vou dar a palestra. O senhor foi como convidado? Sim, como sempre, eu vou compartilhar a experiência de Campo Grande. Quem coordena, quem orienta é lá. Inclusive, nunca vi promotor assinar, geralmente o secretário de Educação. A reclamação é porque os pais foram obrigados a ir. Mas eles são obrigados pela lei. O artigo 129, o artigo 129, 5º do ECA, diz que é obrigação dos pais não só matricular, mas também acompanhar a frequência e o aproveitamento. É obrigatório. É lei, não fui eu que fiz, está na lei. Então nós apenas dissemos, é obrigado a ir. Quando você fala obrigado, você tem que usar uma expressão chamada notificação ou convocação. Certo. Não é notificação, porque notificação é algo pessoal para um fato específico. A convocação ela é ampla, ela é geral. E não é opcional. Convite é opcional. Então quando eu faço um convite, vai quem quer. É festa. Certo. Não é o caso, porque a lei exige, nem tem escolha isso. O problema é que os pais estão acostumados a serem omissos e distantes. E quando a gente começou a trabalhar com isso, iam 10% dos pais, 20%. Eu falei, não, peraí, vamos explicar que eles têm responsabilidade, já que o foco desse trabalho é responsabilidade. E esses pais foram convocados. O artigo 249 do ECA é que diz que quem faltar com o seu dever de poder familiar, especialmente por causa do prejuízo de proteção integral à criança, ele é sujeito a multa. Só que o que os promotores fizeram? Lá, 8 promotores, eu tenho documento, 8 promotores assinaram isso, eu só fiquei sabendo no dia que eu cheguei lá. Eles advertiram a comunidade, dizendo, olha, você está sendo convocado e cuidado da pena de multa. Se você não puder ir, justifica. Isso foi publicado, tem uma nota com eles assinado e publicado. E é só isso. Agora, como alguns deputados que já se sentiam derrotados no seu confronto, não tinham mais por onde pegar, eles começaram a criar essa celeuma. E aí já fizeram lá um ato de repúdio à lei, repúdio à convocação.
E alguns outros deputados que não se ativeram à questão, porque lidam com vários assuntos ao mesmo tempo, vão assinando. Eu vi como é que é lá. Assina aqui para mim. Às vezes não vê o que está assinando. Outro ponto polêmico também foi na hora da oração, né, que o senhor fez, e que muita gente falando, questionando, mas o Estado é laico, não cabia aquilo, rapidamente explicando o que houve. Pô, o que ocorre? A Carta Capital, já a mando de um grupo que tem aqui, os 2, 3 deputados, foi lá filmando cada ato. Eu falei 90 minutos diante de um grupo de mais de 20 mil pessoas que estavam ordeiramente acomodadas porque foram convocados. Lá cabia 7.900 pessoas, nunca teve 5.000 nem com partida de futebol. Vai ver que não vai dar nem 7.000. Mas lotou, abriram-se os portões e vieram, entraram, se acomodaram, não teve tumulto nenhum. Teve sim meia dúzia que queria tumultuar mesmo, e eu acho que estavam contratados para isso. Mas no final das contas não teve ninguém machucado, não teve nenhum incidente. Essas mais de 20 mil pessoas ouviram durante 1h30 80 slides, está aqui, eu trouxe para mostrar. 80 slides falando sobre responsabilidade dos pais, responsabilidade dos professores, responsabilidade dos alunos, não é? Com isso, eu achei interessante que eles foram se ater no último slide. O último slide dessa apresentação, ele fala do artigo 3º do Estatuto, que diz que a criança tem direito a todo desenvolvimento mental, moral e espiritual. E eu perguntei, o que é que você acha? Falei para as pessoas, do que você acha que trata isso aqui? Se o teu filho tem toda essa orientação. Tá falando de Deus. Eu falei, peraí, para falar de Deus, em nome de um Estado laico, nós precisamos de aprovação da maioria. Está aqui os 80 slides. O último slide é esse artigo 3º, que fala que a criança tem direito ao desenvolvimento moral e espiritual. O senhor colocou esse slide? Sim, está claramente. Aqui está a apresentação. São 80 slides aqui. Esse artigo 3º é do ECA. É do ECA, é lei federal. Passa aqui para mim, por favor. Está aqui. Eu vou mostrar aqui. Então, o que aconteceu? Esse pessoal da Carta Capital filmou esse momento. Inclusive, quando eu estava falando sobre isso, eles interromperam o cerimonial, interrompeu, falou, eu estou quebrando o protocolo. Eu falei, não agora, já estou concluindo, acabei já estou encerrando. Aí a promotora ainda falou, não, mas eu estou quebrando o protocolo, que eles queriam fazer uma homenagem. E eu falei, não, mas eu preciso concluir aqui, né? É o último slide. Aí alguém falou assim, larga esse protocolo para lá, faz uma oração. Alguém do público. Lá. Eu falei, eu preciso então saber se a maioria concorda. Alguém levantou e falou assim, isso aqui não é igreja, promotor. Eu falei, você tem razão, não é igreja. É por isso que eu preciso consultar. Quantos concordam em que se faça uma oração encerrando agora essa palavra? Digam sim. Foi estrondoso o sim. Eu falei, então, em respeito à objeção de consciência do cidadão, o senhor está dispensando, nós já terminamos, o senhor não precisa participar. Em respeito à pessoa. Está indicando a imagem que a gente transmite tudo pelo YouTube. E aí, com a autorização da maioria... Com a autorização que está em ata, eu trouxe a ata, tem ata, não é? Está registrado em ata, está à sua disposição, de tudo que foi tratado, foi inclusive a convocação. Eu falei, olha aqui, tem lá um deputado lá na Assembleia que, em defesa do seu interesse, diz que entrou com... pediu uma nota de repúdio lá na Assembleia, pediu uma nota de repúdio porque você foi convocado. Aqui, quantos concordam com a convocação? Digam sim, sim. Então, a próprio convocado diz que está certo convocar mesmo, senão ninguém vem. Os pais que mais precisam não vêm. E aí nós encerramos com uma oração. Eu falei, uma atitude simples, com o consentimento da maioria, foi transformada numa bandeira para derrubar e para atacar a Lei Arfushi e o senhor, porque as pessoas... É isso que a gente... Já me chamaram de tudo quanto é coisa aqui. Né? Colocaram o senhor como a pessoa que tenha convocado, que tenha feito tudo isso. Não convoquei, já está demonstrado isso. Alguns deputados que foram envolvidos nessa questão, eu espero que repensem, até porque o programa não mudou, o projeto não mudou, não é? Eu vejo que aqueles que aderiram inicialmente e que apoiaram, não é?
por favor, mantenham pela coerência até. Defensoria Pública, Ministério do Trabalho, ontem numa audiência na Assembleia Legislativa, se posicionaram frontalmente contra a aprovação da lei. Não foi a Defensoria e não foi o Ministério do Trabalho. Quem estava lá, então? Na verdade, o defensor Fábio Rogério Rombi, ele diz que o projeto é inconstitucional, segundo informações, pois, ao propor uma lei em que diretores terão direito de estipular punições, a prerrogativa deveria ser do Poder Executivo e não do Legislativo. Além disto, a proposta fere vários pontos estipulados no Estatuto da Criança e Adolescente, disse o defensor público Fábio Rogério Rombi. O doutor Fábio Rombi é meu amigo, um excelente defensor público, temido no júri. A área dele é júri, de infância ele está fora da casinha. Certo. Até porque eu acho um desrespeito com a Assembleia Legislativa discutir a constitucionalidade agora. Porque esse programa já passou pela CCJ. Será que a Assembleia é incompetente para avaliar a constitucionalidade de um programa? Lá são juristas, ou a Procuradoria da Assembleia. E o que é que vem se discutir agora a constitucionalidade? Não é? Então, está fora da questão. Além do que, o próprio relator do ECA, o doutor Munir Cury, eu tenho um relato dele, um parecer dele dizendo esse programa é constitucional, esse projeto de lei é constitucional. E tem mais, um grande equívoco que faz aqui é um juiz também desavisado, um defensor ou dois, são dois agora, porque ontem foi um outro lá, não foi o doutor Fábio Rombi que foi ontem, né? Foi e teve um outro também. Então, esse daí, trabalha junto lá com o rapaz lá da escola de conselho, que é declaradamente meu inimigo, não sei porquê, eu não entendo porquê. Eu estou achando bom que esse pessoal está promovendo esse programa, porque isso foi para o Brasil já. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa. O diretor não aplica nada. Quem aplica é pai e mãe. E isso aqui com base no artigo 1634 do Código Civil. A gente apenas trouxe para a escola o poder familiar que se aplica em casa. É isso que eles não entendem. Não é lei penal, não é lei trabalhista, não é nem o ECA. ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto está aqui, artigo 1634 do Código Civil. Inclusive agora juristas estão na OAB, não é? Não são juristas, é esse mesmo grupo. Eu mexi sem querer aqui, promotor, por favor. A informação que eu tenho é que os defensores públicos Fábio Rogério Rombi e Rodrigo Zocal, eles foram até a Assembleia. O Rodrigo trabalha lá para essa escola de conselho, está contratado para dar esse parecer. O doutor Fábio Rombi é um excelente defensor público, mas está fora da casinha, não é essa a área dele. O artigo 1634 do Código Civil, que fala do exercício do poder familiar, diz que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, primeiro dirigir-lhes a criação e educação, segundo tê-los em sua companhia e guarda. Artigo 7º, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Pronto. A mãe vai na escola e fala: meu filho, você sujou isso aqui? Limpa, meu filho. Isso aqui está o parecer do doutor Munir Cury. Está aqui a obrigação que eu falei, ó. Compete aos pais e responsáveis a obrigação de matricular o filho, acompanhar sua frequência e aproveitamento. É obrigação. escolar. Então não tem que pedir favor para pai lá. E também não tem que pedir favor para filho obedecer. Não tem que pedir favor para respeitar e nem para prestar serviços. É lei. Exigir para pessoas com menos de 18 anos. Então a criança tem sim direito, mas tem deveres. Um dos pontos que seria forçar uma criança a limpar o que sujou, consertar o que estragou, o que quebrou, pedir desculpa seria, enfim, fazer isso seria exploração do trabalho infantil. Já respondi por isso também. Isso me custou um processo no Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, primeiro está aqui o parecer do doutor Munir Cury, que o projeto é o quê? Constitucionalidade e legalidade. Retifica a constitucionalidade. Isso. Aí ele fala que limpar salas, cadeiras, é altamente pedagógico. Certo. Ele fala que não o Ministério do Trabalho também não, foi um procurador do trabalho também que não estuda, que ele achou que ele confundiu tudo. E aí fizeram uma armadilha. E quem está por trás dessa questão da Assembleia, usando um ou outro deputado, também estava por trás manipulando o procurador do trabalho.
jogando contra mim. É muito importante esse parecer favorável do coordenador do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele deve saber alguma coisa. É uma autoridade. Ele fala que realmente é altamente pedagógico e que se estende à vida escolar, aos móveis da própria escola, à organização das salas, valendo a interpretação com paralelo à vida familiar ou social. Doutor, não corre o risco não corre o risco de ser cometida alguma injustiça, né? De repente, uma criança pode ser responsabilizada por uma coisa que ela não fez? Não, foi fulano, mas de repente não foi a criança. Pois é, eu já me preocupei muito com isso também. Mas sabe o que eu observei? Que quando você deixa uma criança e um adolescente mandar na escola, mandar na coisa sem ser responsabilizado, ele corre muito mais risco lá fora. Porque ele vai evadir. Eu fiz audiência de atos infracionais até dezembro do ano passado. Foram o quê? Umas 120 audiências por semana. De cada 10 audiências, 8 estavam fora da escola. Essa gurizada começa a aprontar na escola e fica sem graça. Começa a matar aula, começa a se envolver com gente lá no campinho. Aí ele vai tratar o cara da boca de fumo do jeito que ele trata o professor. E ele toma umas pancadas, ele abre a cabeça dele. O Brasil é o 4º país que mais mata adolescentes. Nós estamos com 30% de evasão escolar em plena vigência da emenda constitucional 59, que exige o ensino médio, ensino fundamental para todas as pessoas abaixo dos 8 anos. Então, nessa de proteção integral, de não permitir que haja excesso, se degringolou lá para libertinagem. E isso sim está matando essa molecada, porque depois que a gente passou a aplicar, os casos de violência contra a criança, evasão escolar, reduziram drasticamente. Nós temos uma escola aqui em Campo Grande que inclusive ganhou um prêmio internacional. Ada Teixeira. Professor Valson aplicou na íntegra esse programa desde o começo e ganhou um prêmio internacional. E eu tenho os depoimentos, vários depoimentos de pais de alunos dizendo, olha, meu filho estava perdido, depois disso aqui, ajustou. Então, se tiver excesso, Sérgio Cruz, vamos para quem cometeu esses excessos. Se alguém estiver fazendo isso, vai ser repreendido. É mais fácil eu corrigir, e não é nem professor não, porque o professor não põe a mão no aluno. O professor dá aula. Esse é o problema, o professor não dá mais aula. Ele fica cuidando de filho dos outros, fica pondo no colo, cuidando de encrenca na sala de aula, tirando meleca, remela, dando remédio, não dá aula. Virou psicólogo e médico, né? Pois é, mas só que ele não dá aula. Se o professor fizer isso o ano inteiro, bem feito, mas não der aula, ele fracassou. A escola fracassou, todos fracassamos. Porque o único profissional destacado para dar aula, para transmitir conhecimento, para preparar para uma formação... é o professor. É o professor. Então eu penso, sabe, que nós todos trabalhamos para que o professor dê a melhor aula da vida dele. O senhor acha que faltou discussão na Assembleia? Não, nós estamos discutindo isso faz tempo. Inclusive, essa bancada que está se opondo, que está fazendo, ficou um ano, um dos deputados ficou um ano engavetado esse projeto de lei, não no outro, aí passou para o colega dele, devia ter devolvido, já que não se manifestou, devia ter devolvido para a presidência, não fez isso. Aí ficaram mais 8 meses. Aí o deputado Lídio Lopes chamou a constitucionalidade, foi aprovado, e aí eles acordaram, fizeram uma audiência pública de última hora e chamaram esse grupinho de 5. Não tem meia dúzia. Esse grupinho que se opõe, que bom. Ainda bem que eles têm aí, porque eles estão promovendo, porque quando eles fizeram isso aqui e mandaram para o Ministério do Trabalho, não é? Isso aqui, olha, um parecer do Conselho Nacional do Ministério Público. Eles foram lá, ó, tá vendo? Foi arquivado ali. Eles pediram a minha exoneração, 23 anos de carreira, porque me chamaram de prática de trabalho forçado infantil. Uhum. Isso é crime. Eu podia ter aposentado só da indenização moral. Mas eu fiquei tão grato, porque depois desse documento do Conselho Nacional do Ministério Público, aí manda inserir nos regimentos escolares. Uhum. A recomendação que o Conselho Nacional do Ministério Público deu, avaliando essa denúncia de que é trabalho infantil, é que tem que pôr no regimento escolar. Isso é um presente de Deus para mim. Medidas inovadoras e, por fim, exerce efetiva fiscalização para evitar, enfim. Abaixa o teclado, você vai ver que já inseriu no regimento escolar do município de Campo Grande, é lei em Campo Grande, e já inseriu, dia 7 de janeiro de 2016, pela resolução 3003, a Secretaria de Estado de Educação já inseriu a professora Maria Cecília, que quando era secretária de município, acompanhou esse programa, e agora é secretária de Estado de Educação, já inseriu no regimento escolar.
E eu tenho 93% de aprovação. Se entrar no, acho que foi o Campo Grande News que fez uma pesquisa, está aí no site, 93% de aprovação desse programa. Doutor Sérgio, infelizmente nós passamos já 6 minutos do horário, então 1 minuto, nós estamos conversando com o doutor Sérgio Harfuch, separar o que aconteceu na cidade de Dourados, né, que muita gente acha aí que foi desnecessário, mas vamos separar com relação ao projeto na Assembleia. 1 minuto, prejuízo se não for aprovado esse projeto na Assembleia, independente do nome. O prejuízo é que, primeiro nós vamos mostrar que tem deputados que não ouvem o povo, não acompanham a realidade dos projetos que votam e trazem esse prejuízo como legislação. Segundo, que já tramita no Congresso Nacional. Esse projeto, o projeto 3.136, já está tramitando. O MEC já encaminhou para o Conselho Nacional de Educação para aprovação como projeto nacional. Está no Conselho Nacional do Ministério Público. O prejuízo é que vai trazer insegurança para os professores da rede estadual. Porque a rede municipal está aplicando bem isso, porque tem uma lei municipal. Agora, como é que vai ser? A Assembleia está confrontando 93% da opinião pública, e está confrontando a Secretaria de Educação, que já está aplicando isso desde janeiro. E é uma questão meramente política. Porque alguém pegou uma carona nesse projeto, que eu trabalho há 20 anos nele, e quer aí alguma mídia, coisa assim. Só vejo dessa forma, porque juridicamente não tem sustentação. Né? E o programa que a substitutiva que apresentaram pegou todo o trabalho, tirou o coração dele, que é a reparação de danos, e colocou conselho, aconselhamento, palestra. Isso é que a gente está vendo nesses últimos 20 anos de ECA. O que acontece quando você só dá a advertência? Você fala, menino, isso aqui está errado, se fizer tem consequência. Só que ele vai fazer 10 vezes e vai falar a mesma coisa, só tem advertência. Precisa da reparação de danos, porque isso é coisa de qualquer cidadão. Você limpar o que você suja, isso aí não precisa nem estar em lei. É um absurdo nós estarmos discutindo isso. Dizer que isso é punição, não. Não é, ao contrário. Estão mandando esses moleques para a delegacia. Porque quando ele bate no professor e quebra o vidro, ele comete um ato infracional e está indo para a delegacia. Não é para ir para a delegacia. É para resolver na escola com a mãe junto e reparando que isso é responsabilidade. Eu peço que agora, às 9 horas, nós vamos estar votando esse programa. Ali, quem apoia, aonde eu vou, dá um tapinha nas costas. Ó, doutor, parabéns, viu? Que bom. Agora está na hora de você ir lá na Assembleia. Se essas pessoas estão apoiando, mas eu trabalho, tá bom, mas nós estamos com uma questão aqui importante. Se a Assembleia recusar essa lei, vai ser um prejuízo muito grande, sim. Eu espero que nossa população, então, vá, os que apoiam, os que concordam, vá lá na Assembleia agora. Não adianta mais mandar telefonema nem nada, tem que ir lá e pedir para os deputados a prova, porque senão nós vamos ter um prejuízo. Eu agradeço ao deputado Lídio Lopes, o deputado Herculano Borges e o Eduardo Rocha, que são os autores, e dos deputados que já apoiaram inicialmente. Né? Eu só não vou citar todos eles, porque com medo de estar, mas está aqui, né, a Mária Caseiro, o Takimoto, o Beto. Vai esquecer. Olha, esse é o problema. Zé Teixeira, enfim, os deputados que apoiaram, né? O Paulo Schiuff é meu amigo, a gente teve junto, não entendi por que ele está aí confrontando, mas acho que é falta de esclarecimento. Eu conto com o voto do Paulo Schiuff, que quantas vezes me permitiu dar entrevista, ele conhece esse programa, ele sabe, eu concordo que ele foi lá contra a comunicação, mas eu não tive a ver com essa convocação, né? Conto com todos esses segmentos, o pessoal aqui da UANA, o Felipe Orro, acompanhou, por favor, eu quero que mantenha o Coronel Davi. Como que o Coronel Davi vai contra um programa desse que traz ordem à escola? Ele acabou de falar sobre isso aqui. Não é? Então eu conto com esses nossos... E os demais que ainda não aderiram, né? O Caiate, que é lá de Ponta Porã, esse programa nasceu. O Nevan de Matos nasceu em Dourados. O pessoal já falou para mim, se o Nevan não apoiar esse negócio aí, ele vai perder nossos votos. Doutor Sérgio, eu quero agradecer a sua participação. Infelizmente, nós não temos mais tempo mesmo. Conversamos aí com o Procurador de Justiça, doutor Sérgio Harfuch.